Então, começaremos o nosso assunto sobre vetores, tá? Agora saímos um pouco de matrizes, escalonamento de sistemas lineares e entramos num novo assunto, que são os vetores. Antes de falarmos sobre vetores, precisamos ter uma noção um pouco de alguns conceitos para entendermos o que é um vetor propriamente dito, tá? Então, o primeiro conceito que precisamos entender é o segmento orientado. O que é um segmento orientado? Segmento orientado, como o próprio nome diz, ele é um segmento que nós podemos estabelecer um sentido de percurso. Como assim? Esse segmento é como se tivesse uma reta aqui, ó. Uma reta, certo? E essa reta, ela tem tamanho infinito, certo? O que é um segmento orientado? Eu vou pegar um pedaço dessa reta e vou orientar. Eu vou colocar uma origem e uma extremidade. E esse pedaço que eu orientei, que eu dei um sentido a esse percurso, eu chamo do quê? De segmento orientado. Por exemplo, aqui eu tenho a origem, aqui eu tenho a extremidade. Como nós colocamos, né, segmento orientado, escrevemos assim, por exemplo, AB ou em coordenadas A e B. Aí no primeiro eu coloco a origem e no segundo a extremidade, certo? Eu vou ter um segmento nulo quando eu tenho que a minha origem é igual à minha extremidade, ou seja, eu vou ter um ponto. Isso significa o quê? Que eu tenho um segmento orientado nulo, certo? E agora, o comprimento ou o tamanho desse segmento. Como que eu vou saber, né? Qual que é o tamanho desse segmento? Por exemplo, eu vou especificar aqui esse valor, por exemplo, 1U, e eu coloco que esse segmento AB, ele tem o quê? 3U. Esse U é uma unidade qualquer, certo? Para representar o tamanho, o comprimento, o módulo desse segmento, eu coloco assim, o número, o AB e com um traço em cima. Se fosse um CD, CD com traço em cima. Então, o comprimento módulo do meu segmento, ele é o quê? É um número real não nulo. Eu especifico o tamanho desse segmento orientado, tá? Agora, visto isso, vamos ver direção. O que é a direção do segmento orientado, tá? Então, dois segmentos, eles terão a mesma direção se as retas que eles estão, por exemplo, vamos dizer que a reta aqui, ó, cada um tem a sua reta, elas forem o quê? Paralelas. Se as retas forem paralelas, quer dizer o quê? Que eles têm a mesma direção. Eu gosto de pensar que direção é, por exemplo, horizontal, vertical, noroeste, sul, norte. Eu entendo assim, tá? Então, direção eu sempre penso norte, sul, tá? Esse, por exemplo, EF, ele não tem a mesma direção que o AB e o CD, certo? Então, esse EF tem direção diferente. Agora, como o professor Morgado mesmo diz, vou utilizar a mesma frase que ele fala, só faz sentido falarmos em sentido se, né, comparar o sentido se eu tenho dois segmentos com a mesma direção. Então, eu só vou conseguir comparar sentido se esses dois segmentos eles estiverem na mesma direção. Senão, não faz sentido eu olhar o sentido deles. Por exemplo, se eu comparar o AB com o GH, o sentido, não vai fazer sentido eu comparar. Por quê? Porque a direção deles é diferente. Agora, aqui, ó, eu entendo como sentido o que é a pontinha da minha flechinha aqui. Se ela tá para a esquerda ou se ela tá para a direita, por exemplo, para cima ou para baixo. Então, eu entendo como sentido a orientação que está à minha extremidade, essa pontinha, tá? Então, aqui estão os conceitos de segmento orientado. Agora, para entrarmos em vetores, nós precisamos entender o que é um segmento orientado equipolente. Deixa eu pegar aqui. Então, quando que eu vou ter esse segmento orientado equipolente? Para ser, então, segmentos orientados equipolentes, o que isso significa? Eu terei segmentos orientados equipolentes se eles tiverem o mesmo comprimento, a mesma direção e o mesmo sentido. Então, os segmentos orientados, eles serão equipolentes se satisfizerem isso. Ou seja, mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Então, mesmo módulo ou comprimento,
mesma direção e mesmo sentido, certo? Visto isso, eu tenho o quê? Segmentos equivalentes. Por exemplo, esse segmento aqui, ó, A, B, digamos que eles sejam iguais, tá? C, D. Eles são equivalentes porque eles têm mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido, certo? E como que eu represento que um segmento é equivalente ao outro? Eu pego o AB, coloco um tio ACD, ou seja, eles são equivalentes. Temos algumas propriedades de equivalência. A primeira delas é que ela é reflexiva, ou seja, o AB ele é equivalente a BA, certo? Então, ele é reflexivo. Temos também a simetria. O que significa? Se AB é equivalente a CD, CD vai ser o quê? Equivalente a AB. O inverso também vale, certo? Agora, se eu disse também, vai ser transitivo também, por quê? Se eu disse que AB é equivalente a CD, e eu falar que o meu CD ele é equivalente a EF, quer dizer que o meu AB também vai ser equivalente a EF, certo? E quando eu tiver todas essas condições satisfeitas, nós chamamos de relação de equivalência. Então, quando tudo isso acontecer, eu tenho uma relação de equivalência, certo? Então, essas são algumas propriedades. Agora, nós podemos falar sobre vetores, certo? Vetores. Então, o que é vetor? O que são essa classe aqui, os vetores? O vetor, né, os vetores, eles vão ser o quê? Um conjunto de segmentos orientados equivalentes, por exemplo, A a B. Então, eu vou ter o quê? Um conjunto de segmentos orientados. Para isso, eu dou o nome de vetores, certo? Então, vamos escrever aqui, ó. É um conjunto de segmentos orientados equivalentes. Por exemplo, né? A, B. Então, o que vão ser esses vetores? Eu vou ter aqui o meu vetor AB, certo? Meu segmento orientado AB. Todos os outros segmentos equivalentes a esse segmento orientado AB serão quem? Serão os meus vetores de AB. É o conjunto, são os vetores. Então, eles vão ter o quê? Mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Se isso acontece, eles são os vetores ali de AB, que pertencem a esse conjunto de AB. Como representamos vetores? Por exemplo, AB com uma flechinha em cima, ou simplesmente V. Então, se eu estou falando de vetor, eu coloco uma flechinha em cima. Certo? Então, o que é vetor? É o conjunto desses segmentos orientados equivalentes, tá? Eu vou dizer que dois vetores, eles são iguais, por exemplo, aqui, ó, C, D. Quando que dois vetores são iguais? Eles serão iguais se somente C tiverem o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Lá, quando a gente estava vendo agora há pouco segmento orientado, nós nos preocupávamos com o quê? Com a origem, certo? Então, tinha uma origem e uma extremidade. Agora, em vetores, eu não preciso me preocupar tanto com a origem. Para eles serem iguais, a origem não precisa ser a mesma, certo? Então, aqui nesse caso, AB, o vetor AB é igual ao vetor CD, que nem está aqui especificado. Então, essa é a relação de igualdade de vetores, tá? Os vetores são iguais se o quê? Tem o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. E quando eu tenho vetor nulo? O vetor nulo é o conjunto de segmentos orientados nulos, que tem o quê? A mesma origem e a mesma extremidade. E o vetor nulo nós representamos assim, com o zero e uma flechinha em cima, tá? E vetor oposto? Quando que eu vou ter o vetor oposto? O vetor oposto, pessoal, é aquele que tem mesma direção,
mesmo comprimento, só que o que que muda? O sentido. Então, quando eu tenho mesma direção, mesmo comprimento, e o sentido muda, eu tenho o vetor oposto. Por exemplo, aqui. Tem o meu AB. Quem que é o meu oposto a AB? O menos AB ou um outro vetor qualquer? É esse vetor que tem mesmo módulo, mesma direção, só que o sentido muda. Então, esse aqui é o meu menos AB. Isso significa eu ter um vetor oposto, tá? Deu para entender até aqui? Posso continuar? Ótimo. Pode. Ótimo. Então tá. Agora vamos ver o comprimento ou módulo de um vetor. O que, que é o comprimento ou módulo desse meu vetor? O comprimento ou módulo do vetor vai ser o tamanho desse vetor, certo? Então, é o tamanho dele. Como que eu vou escrever isso? Comprimento, módulo do meu vetor. Vai ser o tamanho, número real, não nulo. E eu vou chamar como? Eu coloco 2 tracinhos e isso significa que eu tenho o comprimento módulo do meu vetor. Visto isso, pessoal, é importante olharmos aqui o nosso vetor unitário. O que é um vetor unitário? O vetor unitário é aquele que tem comprimento igual a 1. Certo? Então, o tamanho do meu vetor unitário, o módulo dele, vai ser igual a 1, certo? Visto o vetor unitário e comprimento, nós podemos falar sobre versor. O que é versor do meu vetor? O versor, pessoal, é a parte, tipo, é o vetor unitário de um vetor que eu tenho. Por exemplo, se eu tenho esse vetor aqui, ó, A, B. Tem esse vetor, certo? O versor desse meu vetor é o vetor que tem mesma direção, mesmo sentido, só que o módulo é igual a 1. Esse é o versor do meu vetor. É o vetorzinho que tem mesmo módulo, mesmo sentido, mesma direção, mesmo sentido, só que o módulo é igual a 1. Isso que significa ser versor. Eu vou ter que dois vetores, eles serão paralelos ou colineares, se a reta suporte deles, né? Que, por exemplo, eu tenho dois vetores aqui, ó. Significa que tem uma reta representando eles. Se essas retas, elas são paralelas, eu tenho que os vetores também serão paralelos. É só observar se eles são paralelos. É muito simples. E temos também sobre vetores que estão no mesmo plano. Como que eu vou observar essa parte de coplanar, quando que um vetor vai estar no mesmo plano que o outro? Se eu estou verificando dois vetores, eu posso assumir sempre que dois vetores sempre estarão no mesmo plano, certo? Então, para eu saber se são coplanares ou não, eu começo a observar a partir de 3 vetores. Então, por exemplo, eu tenho aqui um plano π qualquer, certo? Eles vão ser coplanares se eu tiver, por exemplo, eu tenho aqui ó, o vetor U, V e ômega. Esses vetores, cada um tem seus representantes, que são o quê? Um conjunto de segmentos orientados equivalentes. Se eu tiver um representante de cada que esteja no mesmo plano, eu posso dizer que esses vetores são coplanares, certo? Então, se tiver um representante de cada um que esteja no mesmo plano, eu posso afirmar que esses 3 vetores são coplanares. Por exemplo, aqui do U, eu vou ter o vetor AB, do V, o CD e do ômega EF. Então, o vetor AB está aqui. O CD está aqui. E o EF aqui. Todos no mesmo plano. Então, eles são o quê? Coplanares, certo? Como eu disse, gravem, 2 vetores sempre serão coplanares. Agora, se eu tiver 3, a partir de 3,
eu já preciso observar se são ou não coplanares. 2, eu sempre posso afirmar que são coplanares, tá? Vamos fazer um exercício para fixarmos bem. Então, eu tenho essa figura abaixo, que é um paralelepípedo, certo? E ele está pedindo para escrever se as afirmativas abaixo são verdadeiras ou são falsas. Vamos desenhar aqui, então, o nosso paralelepípedo. Lembrando que a professora não é muito boa em desenho, principalmente o quadro branco, mas vamos lá. Então, aqui está o paralelepípedo. Vamos ver se as afirmações são verdadeiras. Aqui é A, B, C, D, E, F, G e H. Vamos colocar então aqui letra A, letra B, letra C, letra D, letra E, F, G e H. Vamos analisar então essas afirmativas. Eu vou parar o compartilhamento para ficar melhor, tá? Então vamos lá. A letra A, ela está pedindo se o vetor DH, então é lá, ó, ele quer saber se o DH é igual ao BF. Se é DH, a origem é em D e a extremidade em H. BF, origem em B, extremidade em F. Vamos desenhar esses vetores ali, então. O que é o meu B? É D? Não, tá ao contrário. Bruna, Ao não tá ao contrário. contrário. Eu ia falar. Vamos arrumar. Sim. Está perguntando se são iguais o DH e o nosso BF. Para dois vetores serem iguais, eu preciso que eles tenham o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Como é um paralelepípedo, eu sei que esses lados eles são iguais. Então, mesmo comprimento eu tenho. E eu tenho o que mais? Mesma direção, direção vertical e mesmo sentido para cima, certo? Então, a letra A é o quê? Verdadeira, certo? A letra B. A letra B está perguntando se o meu vetor AB é igual a menos HG. Vamos ver, então. O vetor AB, ele quer saber se é igual a menos HG. Então, vai mudar o quê? O sentido do HG. Pessoal, para os vetores serem iguais, mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Nesse caso, o que está mudando aqui? O sentido, certo? Eles têm o quê? Sentidos opostos. Então, a letra B é o quê? Falsa. Letra B, falsa. A letra C, ele está perguntando se o meu vetor AB, ele é paralelo ao meu vetor CG. CG, certo? Então, ele quer saber se o vetor AB é paralelo ao meu vetor CG. Vamos ver, então. AB, e aqui está quem? CG. Eles são paralelos? Vamos representá-los aqui, ó. A, B, C, G. Eles não são paralelos, eles são o quê? Perpendiculares, certo? Então, essa alternativa C é falsa. A próxima, ele está dizendo que o tamanho do vetor... Como que eu sei que é o tamanho? Porque ele está representando assim, ó, ele quer saber se o tamanho de AC vai ser igual ao tamanho de HF. Isso que ele quer saber. Vamos representar esses vetores ali, então. O meu AC, que tá aqui, bem tortinho o desenho. AC vai ser igual ao HF. O que vocês acham? Tamanho é igual ou não? Conseguem visualizar?
É, né? Tamanho Sim. sim. Isso aí. Ó, por quê? Vou mostrar para vocês. D, C. Pego a parte de baixo e a parte de cima. Elas têm o quê? Mesmo tamanho, porque é um paralelepípedo. E, F, H e G, certo? AC vai ser esse vetor aqui. HF, esse vetor aqui. Percebam que esses dois vetores, eles são o quê? A diagonal desses retângulos, certo? Eles têm o quê? O mesmo módulo e só. Não tem a direção nem o sentido igual. Mas o módulo, que é o que a alternativa está pedindo, é igual. Então, a letra D é o quê? Verdadeira, certo? A letra E, ele quer saber se BG, certo? É paralelo. Deixa eu ver se é paralelo. É paralelo a ED. Vamos desenhar aqui. Então, vamos escrever. Eles querem saber se BG é paralelo a ED. Vamos fazer aqui, pessoal. Ó, a lateral do meu paralelepípedo, onde eu terei B, C, F, G, e a outra lateral lá, ó. A, D, E, H. Sendo que são iguais. Meu desenho não tá igual, mas diz que é igual, tá? Então, ele quer saber se BG é paralelo a ED. O que vocês me dizem? Esses dois vetores, eles são ou não paralelos? O BG é paralelo a ED? Não, né? Não, isso aí. Então, essa alternativa é falsa. Muito bem. Agora, ele perguntou o seguinte. Os vetores AC, BC e CG, eles estão no mesmo plano? Então, eu tenho aqui AC, que é esse aqui, certo? BC, que vai ser esse. Deixa eu desenhar aqui, ó. AC, BC, certo? E CG. Meu CG vai estar aqui atrás, ó. Eles estão no mesmo plano? Eles não estão no mesmo plano, podem observar. O AC e o BC, eles estão no mesmo plano. Agora, o CG, ele tá o quê? Saindo desse plano, ele não se encontra nesse plano aqui. Então, essa alternativa é falsa, certo? Então, letra F, falsa. Agora, a próxima, letra G. Os vetores AC, esse de novo, DB, esse aqui, DB, FG, FG, eles estão no mesmo plano? Então, eu vou ter aqui, ó, AC, DB e FG. Se observarmos eles o quê? Eles estão no mesmo plano. Então, a letra G é o quê? Verdadeira. E a O nossa BC, Bruna. É, né? BC, ó, não. É o AC, DB e o nosso FG. Por mais que ele esteja acima, se eu colocar no plano, eu observo que eles estão no mesmo plano, tá? Sim, ó. Contando esse plano aqui. Então, é verdadeira. Deu para entender? Então, eles são coplanares, tá? Próxima. Letra É que eu achei que tu... Opa! Pode falar. Eu achei que tu tinha falado... Pera. O BF. Confundi. Ah, não. FG, aqui, ó. Daí, se fosse o BF, não, porque tá saindo, assim, do plano, né? Não é o mesmo plano. Agora tá perguntando. DC. Esse vetorzinho lá atrás. Deixa eu pôr em outra cor para aparecer mais. Então, ele quer saber se o meu DC, certo? Ele é paralelo ao plano que contém os pontos H, E e F. E se observarmos, sim, são planos paralelos. Então, a letra H também vai ser verdadeira, certo? Entendido? Posso continuar? É mais uma parte de visualização, né? Tem que visualizar bem. Então, vamos continuar. Agora, vamos conversar um pouco o seguinte. Teve uma aula, eu não lembro qual aula foi, qual dia, lá no comecinho, que tinha um exercício, se não me engano,
ou era matrizes ou era escalonamento, que dizia que falava sobre o escalar não nulo. E teve um aluno que perguntou, professor, o que significa esse escalar? Por que existe isso, né? Não entendi. Então, pessoal, seguinte, por que a gente fala em escalar? Porque escalar é um número real, qualquer número que eu tenho, de menos infinito a mais infinito, é um escalar, um número qualquer, certo? Que eu só estou preocupada com o valor dele. Então, por exemplo, se eu falar para vocês, a minha massa é de 56 quilos. Quer dizer, vocês entenderam perfeitamente que eu tenho a massa, o peso que nós falamos, né, de 56 quilos, certo? Então, é entendido. Agora, quando nós falamos em vetores, como acabamos de ver, nós estamos preocupados com, além do valor do vetor, nós nos preocupamos com a direção e o sentido, certo? Então, essa é a grande diferença entre escalar e vetorial. O escalar, número qualquer. Vetorial é um número, mas eu estou preocupado com a sua direção e com o seu sentido. O exemplo disso é força. Se eu aplico uma força aqui de 10 newtons, vocês vão me perguntar, professora, qual que é a direção e o sentido dessa força? Por quê? Porque é uma grandeza vetorial. Então, eu tenho que me preocupar com a direção e com o sentido. Já a massa é uma grandeza escalar. Eu só me preocupo com o valor dela, tá? Então, essa é a grande diferença. Por isso que algumas coisas vão ser diferentes, alguns conceitos serão diferentes para vetores. Por isso que precisamos ver separadamente. Se é soma de escalar, eu faço a soma normal, que nós aprendemos desde lá do pré, né? Agora, como estamos falando em vetor, então é um pouco diferente. É isso que vamos ver agora. Adição de vetores. Então, como que é feita a soma de vetores? Para fazer soma de vetores, eu posso realizar essa soma de duas maneiras. Utilizando a regra do paralelogramo. Como que funciona? Quando eu estou falando em vetor, então eu preciso olhar para esse vetor e ver a sua direção, o seu sentido e depois o seu valor também, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, um vetor U aqui, ó. Esse é o meu vetor U. E tem esse meu vetor V. E eu quero a soma. Então, eu quero saber quanto que é U mais V. Como que eu vou fazer? Utilizando a regra do paralelogramo, como que eu procedo essa soma? Eu coloco ambos os vetores na minha mesma origem. Então, pego essa origem e escrevo esses vetores. Vou ter vetor U. Vou ter o meu vetor V, certo? Desenho aqui, ó, o paralelo deles aqui. Então, vai ficar assim. E o meu vetor resultante desse paralelogramo, que sai da origem e vai até esse ponto de encontro, esse vetor aqui é a minha soma, meu U mais V. Então, quando eu utilizo a regra do paralelogramo, eu faço esse desenho e encontro essa soma, tá? Mas, professora, se eu tivesse mais um vetor, por exemplo, se eu tivesse o vetor ômega, aqui, ó, como que eu faria? Primeiro, eu somaria o U mais V. O resultado de U mais V, vamos passar para cá, ó. O resultado de U mais V, eu somo com o meu ômega. Então, trago o meu ômega para cá. E refaço a minha regra do paralelogramo. E o vetor resultante aqui vai ser a soma de U mais V mais ômega, certo? Então, assim que funciona a regra do paralelogramo. Eu meio que desenho um paralelogramo, tá? E aí, da origem até o ponto de encontro ali desse paralelogramo vai ser o meu vetor da soma, o resultado da soma. Temos outra regra, que é a regra do polígono. A grande vantagem da regra do polígono é que eu consigo somar mais de dois vetores ao mesmo tempo. Então, essa é a vantagem de utilizar a regra do polígono. Para quando eu tenho o quê? Mais de um vetor, certo? Então, como que funciona a regra do polígono?
Deixa eu redesenhar aqui o V. Se eu quero saber U mais V, como que faz? Eu vou pegar o primeiro vetor aqui, por exemplo, o meu U. Desenho ele aqui. Reescrevo o meu outro vetor V na extremidade desse meu U. Aí o vetor resultante da soma... Ops, esqueci de escrever aqui. Regra do polígono. O vetor que sai da origem de U e vai até extremidade do V é quem? É o meu U mais o meu V. Essa é a regra do polígono. Desenho um, na sua extremidade desenho outro. E assim vou fazendo. Vou desenhando em cada extremidade, vou pondo os meus vetores. Por exemplo, se eu quero U mais V mais ômega, vou desenhar o meu U. Na extremidade do U, desenho o meu V. Na extremidade do meu V, desenho quem? O meu ômega. E quem vai ser o vetor resultante dessa soma? Vai ser o vetor que sai da origem do primeiro e vai para a extremidade do último. Aqui tem o U mais V mais ômega. Assim que funciona a nossa regra do polígono, tá? Então, a grande vantagem dessa regra é que eu posso somar mais de 2 vetores ao mesmo tempo, certo? E se eu tenho agora, se eu pego um vetor e multiplico por um escalar, como que vai ficar esse vetor? O que vai mudar? Vamos ver, então. Por exemplo, se eu tenho meu vetor aqui, ó, U, e eu multiplico por 2, 2 vezes U. O que vai acontecer com esse vetor? Eu repito esse vetor. Como está multiplicando por 2, eu vou ter o quê? 2 vezes esse vetor. Então, vai ser esse vetor 2 vezes, que dá esse vetor dobrado aqui, certo? Então, eu aumento o quê? Eu vou aumentar, dobrar esse meu vetor 1. Agora, se eu multiplico por 1/3, eu vou dividir por 3 o meu vetor. Encontro esse vetor aqui, por exemplo, certo? Então, assim que é a multiplicação por escalar, é bem tranquila. Se eu multiplico por menos 1, por exemplo, o que vai acontecer? Eu mudo o meu sentido do U. Se eu multiplico, né, o U muda de sentido. Se eu multiplico por menos 2U, ele vai mudar o sentido e ao mesmo tempo vai ser dobrado, certo? Então, assim que acontece a multiplicação por escalar de vetores. É bem tranquilo. Outra coisa que podemos olhar aqui é que temos uma fórmula geral para o meu versor. Quem que é o meu versor? Lembra que o meu versor é o vetor que tem mesma direção, mesmo sentido e comprimento unitário, comprimento igual a 1 de qualquer vetor representante? Então, esse é o meu versor. Eu tenho uma fórmula para encontrar o versor. O versor, a fórmula, é igual ao meu vetor sobre o seu módulo. Como assim? Por exemplo, se eu tenho esse vetor aqui, ó, A, B, e o comprimento dele é igual a 4. Eu quero saber o versor. Como que vai ser? Vai ser esse vetor divididos por 4. Então, vai ser o vetor AB divididos por 4. Que vai dar quem? Vai dar o meu vetor unitário ali, que eu desenho aqui, ó. Vai dar esse vetor de comprimento igual a 1, que é o versor de AB, certo? Bem tranquila essa parte, né? Deu para entender? Ótimo. Temos agora, pessoal, algumas propriedades dos vetores aqui, tá? Então, lá, assim como temos na parte escalar, temos para os nossos vetores. Quais são essas propriedades, então? Eu tenho aqui, ó, se eu tiver a soma de o vetor U mais o vetor V mais o vetor ômega, não vai alterar o resultado se eu alterar essa sequência, certo? Então, não importa a ordem que eu somo, o resultado vai ser o mesmo. Assim como, se eu pegar um vetor e somar a um vetor nulo, eu obtenho quem? Esse meu próprio vetor, certo?
E se eu pegar, por exemplo, o meu vetor u e somar com o seu vetor oposto, que é o menos 1, eu vou encontrar igual a 0, certo? Outra propriedade. Se eu tenho um u mais v, eu posso dizer que é igual eu fazer v mais u. Dá na mesma, não altera nada, certo? Se eu tiver aqui escalares multiplicando esse meu vetor, não importa a ordem que eu faça essa multiplicação do escalar, o resultado vai ser o mesmo também, certo? Outra propriedade, se eu multiplico um vetor pelo número 1, o resultado vai ser o quê? Esse meu próprio vetor. Se eu tenho um escalar multiplicando uma soma de vetores, escalar multiplicando a soma de vetores, eu distribuo, faço isso aqui. Vai ficar o escalar vezes o primeiro vetor, mais o escalar vezes o segundo vetor. Agora, se eu tiver um vetor multiplicando a soma de escalares, eu faço a mesma coisa. Vai ser o vetor vezes A mais esse meu vetor vezes esse meu outro escalar, tá? Então, essas são as propriedades vetoriais. Vamos fazer um exercício que utiliza essas propriedades vetoriais, tá? Aqui o exercício 3. Vamos fazer a letra B, que é o quê? 3. Então, 3 vezes aquele meu vetor ali, mais, menos 2v menos u. Isso vai ser igual a 2 vezes 4 vetor ômega menos 3u, certo? Vamos ocultar o compartilhamento para fazermos, então, utilizando essas propriedades, o que eu quero encontrar? Quero encontrar o ômega em função do vetor v e do vetor u. Mesma coisa que fazemos em equações normais. Tudo que tem ômega para um lado e o que não tem para o outro. Ou, Pode levantar um pouquinho a tela do computador aqui. Isso. Assim? Isso, obrigada. Nada. Então, tudo que tem ômega de um lado e o que não tem do outro. Vamos utilizar essas propriedades que acabamos de ver. Eu tenho um menos multiplicando uma soma vetorial, o que eu faço? Eu distribuo. Então, vai ficar menos 2v mais u. Que vai ser igual a quê? Tenho um escalar multiplicando soma vetorial, distribuo. 2 vezes 4, 8 ômega menos 6u. Tudo que tem ômega para um lado e que não tem para o outro. Vai ficar 8 ômega menos 3 vai ser igual menos 2v mais u mais 6u. Agora é só terminar. 5 ômega vai ser igual ao quê? 7u menos 2v. Passo 5 dividindo, eu encontro que o meu vetor ômega é igual 7u menos 2v sobre 5. Então, é assim que fazemos operações com vetores, certo? Bem tranquilo, né, pessoal? Vamos lá, então, para mais um último conceito aqui, tá? Esse último conceito é bem tranquilo. Lembra lá da parte de matemática, quando a gente tem um triângulo e tem a lei dos cossenos, que é uma fórmula? Então, nós vamos utilizá-la aqui em vetores. Por que vamos utilizá-las aqui, né? Aonde que ela se encaixa? Porque eu ensinei a fazer a soma vetorial, mas eu não ensinei como encontrar o quê? O valor, o módulo desse vetor que vai ser o resultado dessa soma, certo? Para eu encontrar, então, esse valor, esse módulo dessa soma vetorial, eu tenho essa lei dos cossenos que vai me auxiliar. Por exemplo, se eu tenho aqui um triângulo, com esse ângulo C aqui, tenho um Azinho, um Bzinho e um Czinho. Pela lei dos cossenos, eu sei que esse C ao quadrado vai ser igual a A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes A vezes B vezes o cosseno
nesse meu ângulo C ali, certo? Agora, quando eu tenho vetores, olha o que acontece. Por exemplo, eu tenho esse vetor U aqui e vou ter esse vetor V. Fazendo lá pela regra do paralelogramo, ponto de encontro vai ser, esse aqui vai ser meu U mais o meu V, certo? Eu sei desse ângulo aqui, ó, que é o ângulo entre os vetores, vamos dizer que é o ângulo θ. Mas, se eu observar pela lei dos cossenos, é esse ângulo aqui que ele tem interesse. Então, para fazer a lei dos cossenos, eu teria que olhar o quê? Esse ângulo aqui, certo? Mas e se eu não sei esse ângulo? Eu só sei o ângulo formado entre os vetores. O que acontece? Se observarmos, pessoal, o θ e o φ, eles são ângulos complementares. O que isso quer dizer? Eles somados somam 180 graus, certo? Então, o resultado da soma, 180 graus. Sabendo isso, quando eu tenho ângulos complementares, eu sei que o cosseno de um, cosseno do θ, é igual a menos o cosseno do outro. Lá na matemática, qualquer coisa vocês deem uma olhada nesses conceitozinhos lá, tá bom? Então, eu sei que o quê? O cosseno de θ é igual a menos cosseno de φ, certo? Substituindo na minha equação da lei dos cossenos, eu vou chegar na seguinte fórmula para encontrar o módulo, o tamanho desse vetor ali. Então, U mais V ao quadrado vai ser igual a esse meu U ao quadrado, né? O meu vetor, o módulo do meu vetor ao quadrado. Agora, em vez de menos, vai ser o quê? Mais 2 vezes U vezes V, vezes quem? O cosseno desse ângulo formado ali, certo? Então, essa aqui é a fórmula que utilizamos para encontrar o tamanho módulo do vetor soma, certo? Ô, Bruna, por que é o menos mesmo ali? No... Lá em cima. Isso, é. É da fórmula mesmo. Tá, mas, Dessa fórmula da lei dos cossenos. mas tem alguma explicação ou é... Até tem, mas aí demora um tempo para eu te explicar. problema? Se você puder voltar nos conceitos, pesquisar depois, Tá, fica tá mais bom. fácil, tá bom? Mas tem uma explicação. Tudo na matemática tem uma explicação. Não surge do nada, tá bom? Então vamos lá, então, para um exemplo. Não, é que eu achei que tu tinha explicado e eu não tinha entendido. Daí por isso Não, tranquilo. Não, eu só dei a fórmula da lei dos cossenos. Não expliquei de onde que ela veio, não. Então, o exercício que eu vou fazer com vocês vai ser esse número 1 aqui, ó. O que ele está dizendo aqui? Ele está falando que tem um triângulo, ele diz os vértices desse triângulo, ele dá os pontos médios e ele pede algumas coisas. Vamos fazer, então. Essa é da lista complementar. A lista que é um pouco mais complicadinha que a outra, certo? Então, ele diz ali o quê? Seja um triângulo A, B e C. Vamos desenhar esse triângulo aqui. Certo? Ele diz que entre A e B eu tenho meu ponto médio M. Vou ter meu ponto médio M. Entre B e C eu vou ter meu ponto médio N. E entre A e C eu vou ter meu ponto médio P. O que seria ponto médio? É o que divide esses lados na metade. É a metade dos lados, tá? Escreva agora o que ele está pedindo. Escreva os vetores BP, AN e CM em termos dos vetores AC, AB e AC, certo? Então, ele quer que eu encontre ali esses vetores em função de AB e AC. Vamos interromper o compartilhamento.
Como que eu vou fazer isso? Primeiro, vamos olhar o vetor, então, que ele está pedindo, BP. Ele quer que eu encontre esse vetor BP em função de AB e AC. Como aqui é ponto médio, como que eu consigo encontrar? Se eu fizer aqui, deixa eu tirar esse aqui só para não nos atrapalhar. Se eu fizer aqui, ó, se eu pegar esse vetor AB oposto ao contrário, se for menos AB, colocar aqui, ó, metade de AC, eu encontro pela lei dos polígonos a resultante. Que quem que vai ser o meu vetor resultante? BP. Então, o meu B, ele vai ser igual a quê? A menos o meu vetor AB mais metade. Por que eu sei que é metade? Porque o exercício me diz que é a metade ali. Mais o meu AC sobre 2. E o AC é o quê? Positivo. Então, para encontrar o meu BP, o que eu fiz? Menos AC mais menos AB mais metade de AC. Agora, para encontrar o meu vetor AN, quero saber o vetor AN. Vamos apagar aqui. Reescrever. Certo? Então, qual o vetor que ele quer agora? Ele quer o vetor AN. Vamos desenhar aqui, ó. AN. Se eu fizer metade de AB, olha aqui, pegar esse vetorzinho aqui, e metade desse vetor aqui, ó, eu encontro quem na resultante? O meu AN. Ou seja, a soma de AB sobre 2 mais AC sobre 2 resulta no meu vetor AN, certo? Próximo que ele quer que observe, o vetor CM. Vamos fazer então para o vetor CM. Então, meu M. Meu vetor CM é esse vetor aqui, ó. Como eu quero em função de AB e de AC, o meu vetor CM ele vai ser o quê? Ele vai ser a minha metade de AB, certo? Menos o meu vetor AC. Olhem aqui. Pela regra dos polígonos, né? Eu encontro esse resultante. Então, o meu CM, ele vai ser meio de AB menos o meu AC, certo? É assim que eu encontro esses vetores em função de AB e AC, certo? Observando lá a partir da soma, né? Como que eu faço a soma e encontro esse vetor resultante. A letra B, ela está pedindo o seguinte: mostre que a soma de BP, AN e CM é igual a zero. Então, ele quer que eu mostre que essa soma dá igual a zero. O que eu vou fazer? Somar esses resultados. Vamos ver o que encontramos. Então, se eu somar esses resultados, eu vou chegar em menos AB mais AC sobre 2 mais AB sobre 2 mais AC sobre 2 mais meio de AB menos AC, certo? Essa é a soma de BP, AN e CM. Resolvendo aqui, meio de AB com meio de AB vai me dar 1. Com menos aqui, menos mais 1, 0. Mesma coisa com AC. Menos AC mais 1 AC vai dar o quê? 0. Então, está demonstrado. A soma desses três me resulta em um vetor nulo. Meu vetor 0. Certo? Deu para entender? Ficou alguma dúvida? Não, tudo certo. Dá para entender tudo certinho. Dá para fazer mais um exercício. O 4 aqui. Então, ele está dizendo, sejam U e V vetores, ele deu o valor do módulo desses vetores. Ele quer saber agora o módulo da soma de U mais V. Como que vamos fazer isso, pessoal? Através
naquela fórmula que nós tínhamos visto, certo? Então, como que vai ser ali? Vamos pegar ali a letra C, por exemplo, certo? Então, a letra C. Eu sei que o módulo dos meus vetores é igual a raiz de 2, certo? O U e o V. E o ângulo formado 90 graus. Como é a fórmula que nós vimos, vai ser, então, o módulo de U mais V ao quadrado vai ser igual ao módulo de U ao quadrado mais módulo de V ao quadrado mais 2 vezes esse meu V vezes esse meu U. Vezes quem? Vezes o cosseno de 90. Certo? Vamos substituir, então. Módulo de U mais V ao quadrado vai ser igual raiz de 2 ao quadrado mais raiz de 2 ao quadrado. Deixa eu ocultar o compartilhamento. Mais cosseno de 90. Cosseno de 90 é 0. 0 vezes tudo isso aqui vai dar 0. Então, o módulo do meu U mais V ao quadrado vai ser igual. Raiz de 2 ao quadrado, corta a raiz. 2 mais 2, que vai me dar 4. Então, o módulo da soma desses vetores tira a raiz, certo? Raiz de 4 vai ser igual a 2. Tranquilo, né? Só substituir na fórmula. Deu para entender tudo até aqui? Tranquilo? Tudo tranquilo. Ótimo. Então, a nossa aula de hoje era isso. Acho que dá tempo de eu fazer mais um exercício para aproveitarmos bem. Por exemplo, esse exercício 3, ele quer que eu resolva esse sistema de incógnitas vetoriais. Bem tranquilo, bem tranquilo. Vamos resolver. Então, o que ele está dizendo ali? Eu tenho que x, o vetor x mais o vetor y é igual a u. E eu tenho ali que x menos y é igual a u menos 2v. Ele quer saber quanto que vale o x e quanto que vale o y. Certo? Então, para resolver sistemas, é tranquilo, certo? Não vamos utilizar lá aqueles conceitos que vimos, tá? Aqui é muito mais simples. Vamos fazer o quê? Por substituição. Isolamento aqui, isolar o x. Eu chego que x é igual a u menos y. Pego isso aqui e substituo embaixo. Vou chegar, então, no lugar do x eu coloco u menos y, que vai ser o quê? U menos 2v. Certo? Aí vai ficar o quê? U menos 2y igual a u menos 2v, certo? Agora é só a questão de fazer aqui o tranquilinho. Passo o para lá, eu vejo que ele se cancela. Menos 2y igual a menos 2v, eu chego que o meu y é igual ao meu vetor v. Substituo lá em cima. Então, vai ficar o quê? X é igual a u, quem que é meu y? V, u menos v. E esses são os valores das minhas incógnitas, certo? Então, para resolver esse sisteminha, bem tranquilo, como se fosse para um escalar qualquer, certo? A aula de hoje era isso. Vou parar com a gravação, tá bom? Vou interromper.